Uma vida de obediência, de Elizabeth Elliot. Como saber que somos chamados? Eu sou puxada ou atraída pelo chamado de Cristo, assim como a Terra é puxada pela força da gravidade. É útil lembrar que a mesma palavra usada para essa força misteriosa também é usada para significar seriedade ou severidade. É uma força que atrai para o centro. Ao responder a essa força e me mover de acordo com ela, não estou mais sem peso. Eu sou séria, severa, grave. A mesma verdade se aplica tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. No espaço, os astronautas experimentam a miséria de não ter nenhum ponto de referência, nenhuma força que os atraia para o centro. O esforço de realizar atividades comuns sem a ajuda dessa atração é muitas vezes muito maior do que seria em condições normais. Tente derramar um copo de água, comer um ovo frito ou girar uma chave de fenda. A água não cairá, o ovo não ficará no garfo, a chave de fenda não girará. Você girará. Onde não há gravidade moral, ou seja, nenhuma força que nos atraia para o centro, há ausência de peso espiritual. Flutuamos nos sentimentos que nos levarão aonde nunca quisemos ir. Borbulhamos com experiências emocionais que muitas vezes tomamos por espirituais e ficamos cheios de orgulho em vez de seriedade. A tolice. Em vez de gravidade, petulância. O sentimentalismo toma o lugar da teologia. Nosso ponto de referência nunca servirá para manter nossos pés sobre rochas sólidas, pois nosso ponto de referência, até que respondamos ao chamado de Deus, somos apenas nós mesmos. Não podemos dizer qual é o fim. Paulo os chama de tolos, que medem-se consigo mesmos e comparam-se consigo mesmos. 2 Coríntios 10, 12. Como sabemos que somos chamados? Essa pergunta é feita repetidas vezes, sendo as respostas muito variadas e confusas. O Novo Testamento contém muitas expressões do chamado cristão. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Romanos 1,6. Fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1,9. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. 1 Coríntios 1,26. O chamado para ser um cristão. 1 Coríntios 7, 22. Chamados à liberdade. Gálatas 5, 13. Chamados para serem homens livres. Gálatas 5, 13. Viver de maneira digna ao chamado. Efésios 4, 1. Vocês foram chamados para viver em paz. Colossenses 3, 15. Quem foram essas pessoas a quem Paulo estava escrevendo em cada uma dessas frases? Eram uma raça especial, marcada talvez por dons notáveis e perfeição física? Sabemos que eram pessoas comuns, pessoas que tinham sido, antes de crerem, todo tipo de pecadores. Como Paulo poderia ter tanta certeza de que eles eram chamados? Ora, pela obediência deles, é claro. A certeza vem com a obediência. É somente através da ação que o chamado de Deus é conhecido. Os convites já foram emitidos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Ele chamou o povo a si, bem como seus discípulos, e lhes disse: qualquer um que deseja ser meu seguidor deve deixar o eu para trás, deve tomar a sua cruz e vir após mim. Mateus 16, 24. É importante notar que esse chamado foi emitido tanto ao povo comum quanto aos discípulos,
qualquer um que deseja poderia vir se aceitasse as condições. Nunca precisamos fazer a pergunta: como sei que sou chamado? Antes devemos perguntar: como sei que não sou chamado? Somos obrigados a arriscar, agir, confiar em Deus, fazer um começo. Isso é o que Jesus sempre pediu àqueles que vinham a Ele em busca de qualquer tipo de ajuda. Às vezes, Jesus pedia que eles contassem seus casos. O que você quer que eu faça? Que afirmassem seus desejos. Você quer ser curado? E muitas vezes fizessem algo positivo. Estenda a sua mão, antes que ele pudesse fazer seu trabalho. Deveria haver evidência de fé, algum tipo de começo da parte das pessoas. O primeiro passo de fé é seguido por uma caminhada diária de obediência. E é enquanto continuamos com ele na palavra que temos a certeza de que fomos de fato chamados e não temos nada a temer. O medo mais comum do verdadeiro discípulo, eu suponho, é a sua própria indignidade. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, um grupo de cristãos que tinha feito algumas trapalhadas terríveis, mesmo dentro da própria igreja, ele ainda assim nunca duvidara do chamado daquelas pessoas, pois elas estavam preparadas para ouvir a palavra e para serem guiadas e corrigidas. Não foi a perfeição da fé dos coríntios que convenceu Paulo de que eles eram chamados. Eles tinham feito um começo. Naquele início, Paulo encontrou provas de fé. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, de 4 a 5. Algumas vezes os jovens me dizem: eu simplesmente morrerei se Deus me chamar para ser um missionário, ou coisas do tipo. Maravilhoso, eu digo, esse é o melhor modo possível de começar. Você não será de muita utilidade em um campo missionário, a menos que morra primeiro. As condições para o discipulado começam em morrer. E se você der o primeiro passo, muito provavelmente descobrirá que foi de fato chamado. Tanto o desejo como a convicção desempenham um papel na vocação. Muitas vezes o desejo vem em primeiro lugar. Pode haver uma inclinação natural ou um interesse despertado por informações, ou talvez um anseio inexplicável. Se esses sentimentos, às vezes enganosos, são oferecidos ao mestre e submetidos ao teste da sua palavra, eles serão confirmados por vários meios e se tornarão uma convicção. Às vezes, a convicção vem primeiro, acompanhada não pelo desejo, mas pelo medo ou pavor, como no caso dos profetas do Antigo Testamento, aos quais foram dadas tarefas muito difíceis. A única coisa a ser feita então é levantar-se e partir. No livro Príncipe Caspian, de C.S. Lewis, a criança Lúcia, tendo se perdido com seus irmãos e irmã, encontrou finalmente o grande leão brilhando branco ao luar. Os outros não puderam vê-lo. Em outras ocasiões, e Lúcia estava certa de que não acreditariam que ela o havia encontrado dessa vez. Espero aqui por você, disse Aslan. Vá acordar os outros, eles devem segui-la. Se não quiserem vir, você pelo menos terá de acompanhar-me. É desagradável ter de acordar 4 pessoas mais velhas, ainda por cima cansadas, para lhe dizer-lhes uma coisa na qual provavelmente elas não irão acreditar, e para convencê-las a fazer aquilo que não querem. Lúcia disse para si mesma: é melhor nem pensar. Tenho é de ir em frente e topar o desafio. Ela o faz, e eventualmente eles a seguem. Quando encontram Aslan, ele tinha um aspecto tão majestoso que todos ficaram contentíssimos. Tão contentes quanto é possível as pessoas que sentem medo, e tão cheios de medo quanto é possível as pessoas que se sentem contentes. Para Lúcia, crer era ver. Os outros não podiam crer, a princípio porque não o viam. É sempre assim. Só o crente será capaz de ouvir o chamado. Ele vem de além de nós mesmos, além da nossa sociedade, além do clima de opinião, preconceito, rebelião e ceticismo em que vivemos, além do nosso tempo e do nosso gosto.
O chamado atrai em direção ao centro de todas as coisas, aquele lugar imóvel sobre o qual T.S. Eliot escreveu. Contra a palavra, o mundo inquieto ainda girava, acerca do centro da palavra silenciosa.